Vamos responder agora algumas perguntas sobre eletricidade estática. Eletricidade estática é toda forma de eletricidade que está em equilíbrio, ou seja, não está movendo em um corpo para o outro. Quando a eletricidade está em movimento, ela é chamada eletricidade dinâmica. Percepção de descarga eletrostática, de acordo com a tensão de descarga. A tensão de descarga é feita até 3.500 volts, não sente e nem ouve. Acima de 3.500 volts pode se sentir. Acima de 4.500 volts pode ouvir. Acima de 5.000 volts pode ver. Processos que utilizam eletricidade estática. O precipitador eletrostático, também conhecido como filtro de ar eletrostático, é um equipamento de muito controle de poluição em fábricas que emitem gases e partículas poluidoras na atmosfera. Esse dispositivo mecânico ou elétrico captura os poluentes e libera o gás limpo para a atmosfera. Os modelos de precipitadores eletrostáticos são comumente encontrados em plantas industriais produtoras de matérias como o ferro, petróleo, produto químico, metais, cimento e energia. Coifas, exaustor de cozinha. Ao se preparar alimentos, moléculas de gordura e demais partículas são despejadas no ar, produzindo odores fortes. As partículas carregadas eletricamente grudam nas moléculas do ar. O ar levado através de pontas energizadas com 10.000 volts, ao cruzarem essas pontas, recebem cargas elétricas que desprendem os íons positivos e negativos da molécula de oxigênio. As partículas negativas e positivas são atraídas para as placas polarizadas. O oxigênio então volta ao ambiente limpo, aí livre de odores. Porque a eletrização por atrito não é eficiente em dias úmidos, porque a eletricidade estática gerada com atrito se descarrega nas moléculas de água no ar. O que acontece é que nos dias mais úmidos a resistividade do ar cai, o que não permite que as cargas elétricas de sinais opostos se acumularem em grandes quantidades. Nas fábricas de papel e nas tecelagens, a eletricidade estática também se manifesta. Nos enrolamentos de papel e de tecido, ocorre atritamento desses materiais com as partes metálicas das máquinas, fazendo com que surjam cargas elétricas que podem produzir faíscas, quando um empregado manuseia um material metálico próximo a esses locais. Por exemplo, as faíscas que surgem podem provocar incêndios. Para evitar que isso não ocorra, esses locais são mantidos fechados e a umidade do ar é controlada, fazendo com que as máquinas sejam descarregadas na presença de gotículas de água, evitando dessa maneira os possíveis riscos de incêndios. Nos aviões, caminhões de combustíveis e carros de Fórmula 1, a eletricidade estática também se manifesta, podendo acontecer grandes explosões em virtude do material altamente inflável que esses veículos utilizam. Nos caminhões que fazem transportes de combustíveis inflamáveis, é comum existir uma corrente de metal que se arrasta pelo chão, fazendo com que cargas elétricas que aparecem do atrito do caminhão com o ar sejam descarregadas no solo, evitando riscos de explosões. O mesmo acontece com aviões e carros de Fórmula 1. Quando em movimento, esses móveis se atritam com o ar, produzindo cargas elétricas que são perigosíssimas no momento do abastecimento deles. Sendo assim, para não correr riscos com as explosões, durante o abastecimento, eles são conectados à terra, como medida para descarregar as cargas elétricas existentes sobre suas superfícies. A eletricidade estática é muito perigosa. Na maioria dos casos, no entanto, em outros, ela é muito útil, como por exemplo nas máquinas copiadoras.
A imagem original é projetada num cilindro que é revestido de selênio. Esse cilindro inicialmente está eletrizado. É descarregado na razão direta da intensidade de luz que incide sobre a imagem original, permanecendo eletrizado nos locais onde as imagens são projetadas. Depois eletrizadas. Por fim, a tinta é transferida para o papel, que é colocado na copiadora, e a imagem é fundida por aquecimento, obtendo-se uma reprodução perfeita da imagem original. Resolução do cálculo. O exercício está pedindo para calcular o campo elétrico de uma esfera condutora isolada. Os valores de dentro do campo elétrico são nulos. Então, ela está em clivo eletrostática. Temos que calcular a superfície externa. Então, ela tem mais força do que o interior. Ela tem o campo elétrico de fora, a força normal e o Rzinho, que é o raio de fora. Sempre o Rzinho será a superfície de Gauss. Para calcularmos o campo elétrico, que é a superfície de Gauss, vamos usar a lei de Gauss, que é menos integral de E vezes dA. O E e o dA são radiais. A esfera, eles são paralelos. Podemos tirar um deles para fora da integral. Então, ficará E integral de dA igual a carga sobre ε0. A integral de dA será a área da esfera, igual a carga sobre ε0. Ficará, então, E vezes 4π vezes Rzinho ao quadrado, que é a área da esfera igual a Q sobre ε, sendo Q a carga total. O final nada mais é do que a fórmula organizada, sendo E igual a 1 sobre 4π vezes ε0, vezes carga sobre Rzinho ao quadrado. Experiência número 1, eletrização em atrito. Nessa experiência, tenho como objetivo carregar dois corpos eletrostaticamente através de sua força. Eu utilizei um pedaço de folha de cartolina, vários pedacinhos de folha de sulfite picada, um papel toalha e o canudo. Agora vamos atritar o canudo. Fazendo assim que as duas forças se atraem, ficando um negativo e o outro positivo. Experiência 2. Eletrização por indução. Essa experiência tem como objetivo descarregar corpos eletrizados quando eles são atritados através da força eletrostática. Eu vou usar um canudo, um papel toalha, o copo com o canudo, a cartolina 7x7 e na ponta o papel de seda. Vamos atritar o canudo. Esta
função consiste na separação de cargas entre um condutor neutro quando é aproximado em um corpo eletrizado, fazendo com que os corpos se atraem. Experiência 3. Eletrização por contato. Nessa experiência, temos como objetivo carregar eletrostaticamente um corpo por contato. Aqui nós iremos usar um pêndulo eletrostático. Aqui o pêndulo ele está neutro e o canudo também. Aí agora iremos atritar o canudo no papel toalha. Vamos atritar novamente. Não tô funcionando. Podemos ver que ela começa a se mexer. O canudo começa a atritar o pêndulo, ó. Começa a puxar, o pêndulo começa a se mover. Agora a gente vai tentar atritar outro canudo para ver se vai ter mais resultado. Eu tenho fonte em casa, 12 volts. Não vai, Hudson, buscar. Você tem que buscar. Experiência 4. Montagem de um pêndulo eletrostático. Para montar um pêndulo eletrostático, como base, nós usamos um copo descartável e aí usamos um canudo, uma linha de costura e um fio. E aqui por dentro do canudo a gente colocou uma presilhinha de cabelo, tá? Aqui para formar a bolinha, a gente usou um papel alumínio. Nós pegamos 30 centímetros de diâmetro dele e enrolamos e pegamos a linha e colocamos no centro e enrolamos. Para prender a linha, a gente colocou uma fita adesiva, qualquer fita, e aí assim a gente formou o pêndulo eletrostático. É bem simples, a base pode ser feita de madeira ou de isopor também. A bolinha também pode ser de isopor revestido com papel alumínio, mas é bem simples de fazer. Experiência 5. Montagem de uma bobina Tesla. Desenvolvida por Nikola Tesla, a bobina nada mais é que um transformador que produz tensões elevadas sob altas frequências. Tem como objetivo estudar conceitos como circuitos ressonantes e transmissões de energia pelo ar, quebra de rigidez elétrica do ar, ionização de gases, entre outros. Os materiais utilizados são cano PVC de 10 centímetros, fio de cobre esmaltado, lâmpada de 12 volts, bateria de 9 volts, transitor de 2N22A e resistor 2K. Esses são os materiais utilizados na base de plástico. Experiência 6. Gaiola de Faraday. Essa experiência tem como objetivo que o campo eletromagnético de dentro não se interaja com o de fora, assim como mostrado no sistema de Faraday. Agora a gente vai pegar um celular, tá? Mas pode funcionar com radinho também, e vamos sintonizar ele numa rádio. Como vocês podem ver, tá funcionando. A partir do momento que a gente colocar dentro da gaiola, ele vai parar de funcionar. Ele para de funcionar. Isso por quê? Porque o campo eletromagnético de dentro não interage com o de fora, assim bloqueando as ondas dos satélites, das antenas. Isso também aconteceria com uma ligação telefônica.
ia bloquear o sinal e também não teria mais contato. Pra gente fazer a gaiola, de Faraday, nós usamos a tela, o arame galvanizado e o alicate, só para fechar as partes aqui, tá? É bem simples de fazer e esse sistema também é usado nos para-raios. Isso. Experiência 7. Placa-mãe. Vou explicar um pouco sobre a placa-mãe. A placa-mãe é a parte do computador por conectar todos os componentes do computador. Os seus componentes são processador, memória RAM, BIOS, bateria e chipset. Os danos que podem ser causados por mau manuseio da placa podem ser alguns seus componentes ou até mesmo a placa-mãe. Experiência 8. Eficiência do para-raio. Quando uma nuvem se aproxima de um para-raio, ela induz carga de sinal contrária no solo que fica eletrizado. Após uma certa concentração de cargas são injetadas no para-raio. Assim, íons e elétrons livres que agora viajam no ar. Os para-raios oferecem um caminho mais eficiente para as descargas elétricas, protegendo casas, edifícios, entre outros. Os principais são o de Franklin e o radioativo. O de Franklin, que é o mais recomendado, pois ele é nada mais é do que uma haste pontiaguda colocada num lugar bem mais alto ligado à Terra. Já o radioativo procura se tornar o processo de ionização do ar nas vizinhanças de ponte mais referentes devido ao processo de isótopos radioativos no metal que constitui a ponta.